Estamos de volta aqui no nosso podcast Eu Nasci, é o podcast da Companhia Atlética, onde você conhece tudo sobre os bastidores e a comunidade de alunos. Aqui a gente fala sobre os programas, as aulas, as modalidades, os professores, os personagens, os alunos, as tendências, enfim. Cada programa a gente traz uma novidade, um tema diferente aqui para a nossa comunidade. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o César Furtado, que é o nosso gestor de musculação na unidade de Ribeirão Preto e é também head coach do Hyrox, que está sendo lançado em toda a rede da Companhia Atlética. César, um prazer receber você aqui. Eu gostaria que a gente começasse o nosso podcast hoje com a sua apresentação. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória na educação física e como que você acabou escolhendo essas modalidades aí tão intensas dentro do seu rol de atividades. Bom dia a todos, obrigado pela conversa. Vai ser um prazer enorme estar por aqui. O esporte esteve na minha vida desde os 3 anos de idade com o judô, né? E eu acho que eu nunca pensei em trabalhar com outra coisa que não fosse o esporte. Depois do judô já veio as modalidades naturais, né? Outras lutas, capoeira, e aí veio a idade da faculdade, educação física, que foi diretamente minha primeira opção. Só que eu sempre tive uma veia para a área de gestão e eu sempre gostei muito do corpo como função, né? E aí eu sempre migrei para a área do funcional, para o treinamento funcional. E o CrossFit acabou aparecendo no meio desse caminho. Então, basicamente, eu sempre fui da área que a gente fala que é de modalidades esportivas, né? Eu não fui tanto do treinamento puramente, mas sim de modalidades, de formas de competir, de evoluir, né? Então, minha construção, assim, como carreira de esporte veio lá dos 3 e tá até hoje, eu amo o que eu faço. Hoje, na companhia, né, eu divido meu tempo com a musculação e com o Hyrox, que é uma nova modalidade dentro desse mundo do funcional. A evolução, né, constante desse mundo do treinamento físico está trazendo cada vez novas vertentes e novas visões de evolução. César, ainda sobre a tua formação, você fez a faculdade de Educação Física e depois Gestão do Esporte. Isso, na verdade eu fiz 2 faculdades juntas, né? Eu fiz Educação Física e Gestão do Esporte do Lazer, um tecnólogo, exatamente por causa da minha veia de gostar da área de gestão, administração. E logo depois também que eu me formei, eu fui para o mestrado e quis trabalhar o meu mestrado nessa área. E hoje também já tenho um MBA nessa área, né, em gestão do esporte. Completamente apaixonado pela gestão, eu acho. Inclusive, você já participou também como gestor em outras redes, em outras academias e agora mais recentemente aqui na Companhia Atlética. Qual a diferença que você sente de estar dentro da Companhia Atlética versus outras academias onde você já trabalhou, em termos de atendimento, em termos de método? O que você notou de diferente quando você veio para cá? Olha, muita diferença. Eu percebi logo que eu entrei na companhia, até nas nossas primeiras conversas antes de entrar, que a companhia leva muito a sério dados, né? Então, a gente presta muita atenção no nosso cliente. Então, todo dado para nós é importante, toda informação é importante e a gente leva muito a sério a ciência, né? Então, tudo baseado no American College of Sports Medicine, tudo focado em como a ciência atrelada ao treinamento é capaz de optimizar e manter a segurança do nosso cliente. Então, acho que a principal diferença que a gente vê é que a companhia realmente está preocupada em atender pessoas, em desenvolver as pessoas, enquanto outras redes estão mais preocupadas em ter um ponto bom, um equipamento bom, uma região totalmente instagramável. A gente está falando de atender pessoas, de cuidar de pessoas. E César, antes da gente entrar no assunto do Hyrox, né, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a musculação especificamente. A musculação na Companhia Atlética ela é sempre um departamento muito grande
e onde a gente tem a maior concentração de alunos. E a gente nota ano a ano algumas tendências. Então, uma sala de musculação, da maneira como ela era concebida, por exemplo, há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, é bastante diferente da maneira como a gente concebe hoje, né? O que você sente nesse atendimento aos nossos clientes hoje? O que é tendência? O que está em alta? O que os nossos clientes procuram hoje na musculação? Olha, ótima pergunta. Apesar, né, eu tenho praticamente aí 15 anos de profissão apenas como formado, e apesar de ser 15 anos parecer um recorte longo, na verdade hoje eu vejo que é um recorte curto do tempo que a gente está acompanhando essa evolução. Mas o que a gente vê principalmente, né? O que antes era uma tendência, as máquinas, né? Então, a carga pelas plaquinhas, a máquina é super ergonômica. Agora, a gente tem uma tendência focado, né, em evoluir para o peso livre, né, para os movimentos de peso livre, os movimentos com mais complexidade, multiarticulares. Então, o que a gente tem acompanhado agora é uma mudança entre a divisão de espaço e a evolução do treino, em que a gente tenta reduzir um pouco o espaço de máquinas, aumentar o espaço, né, para movimentações de peso livre, e a progressão do treino sempre evoluir para, quando possível, movimentos multiarticulares de maior complexidade e movimentos que vão trabalhar mais o peso sem uma articulação artificial ou uma ergonomia, né, artificial, o próprio corpo se movendo. A gente vê no mundo inteiro, né, até com a questão das canetas emagrecedoras, a questão do emagrecimento foi muito facilitada. As pessoas hoje emagrecem mais rápido, conseguem bons resultados em termos de emagrecimento, e um crescimento muito grande do uso dessas canetas. Porém, a gente sabe que o uso das canetas também acaba gerando uma grande perda de massa muscular. Então, como tendência hoje muito forte é a procura pelo treinamento de força. Então, mais pessoas treinando mais tempo, como você disse, né, nos equipamentos que são plate load, nas máquinas, nos pesos livres, ou seja, buscando uma hipertrofia maior para recuperar essa massa muscular perdida. E talvez um pouco menos de gente nos cardiovasculares, ou ainda as pessoas sabem da importância dos cardiovasculares para a saúde, mas talvez menos tempo nos cardiovasculares. Então, aquelas pessoas que queriam ficar meia hora numa esteira, hoje elas já entendem que às vezes um treino intenso de 10, 15 minutos é melhor do que ficar 1 hora, 1h30 lá simplesmente caminhando. Então, você nota essas tendências já hoje na sala também? Nossa, muito. Na verdade, o que a gente tem observado é que a evolução, né, da cultura, do comportamento do consumidor, do aluno, do praticante, muda muito rápido, né? Então, o que a gente está observando, as pessoas estão cada vez menos tolerantes a ficar mais tempo, principalmente em exercícios mais monótonos, né? Então, o cardio, né, querendo ou não, você está em cima de uma esteira, vamos correr 5K, 6K, 10K, é um tempo fazendo exatamente a mesma coisa, e a gente está acostumado agora com o celular, muita informação, isso acaba deixando a gente mais impaciente para fazer um mesmo exercício por mais tempo. É muito comum um relato, inclusive, mesmo na musculação, né? Nossa, meu treino vai durar 1h30, meu treino vai durar 1 hora, então a gente tentar cada vez mais otimizar o tempo do aluno para que ele consiga manter o foco e manter ainda assim ter uma eficiência de treino, uma evolução constante. Principalmente com a vinda das canetas, a gente percebe que o aluno ele não precisa mais ficar tão preocupado em quantas calorias ele está gastando no treino, porque ele já está consumindo muito pouca caloria, né? O que ele está preocupado em, primeiro, manter a massa magra, porque isso é importante para ele vai perder muita massa magra com tão pouca caloria, e aí, além de ser importante para ele, é a nossa principal preocupação. A gente não tem o que fazer com relação à perda de peso dele, pelo contrário, na maioria dos casos a gente vai celebrar isso.
mas a gente precisa manter a saúde, a segurança daquele aluno. Então, a gente tem visto um aumento maior, né, da procura para os treinos de hipertrofia, ou mesmo nós estamos indicando o treino de hipertrofia quando o aluno fala que está passando por um processo de emagrecimento abrupto, que essas canetinhas hoje, né, que esses medicamentos acabam causando. E a turma que gosta de corrida, na verdade, hoje tem muitas outras opções, né? Então, a gente já de muitos anos oferece aula de Orange Zone, onde você tem intervalos de corrida intercalados com exercícios funcionais de vários tipos. As aulas de corrida de rua, que tem esse aspecto do grupo que são mais motivacionais, onde o grupo todo acaba até depois da corrida fazendo algum programa bacana, vai tomar uma cerveja, vai fazer uma meditação, vai para um parque, enfim. Mas a gente vê agora uma modalidade que chegou com tudo e já fazendo muito sucesso, porque não deixa de ser uma prova de corrida. A essência, né, do Hyrox é a corrida. Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Hyrox. Para quem está aí em casa, que não conhece ainda essa modalidade, qual que é o formato Primeiro vamos falar da prova, e depois a gente fala um pouquinho das aulas, pode ser? Perfeito. Vamos lá. Acho que a parte mais importante, você mesmo já falou, que é entender que o treino é diferente da prova, né? Acho que a maior confusão que as pessoas têm é achar que quando você fala, olha, eu tô treinando Hyrox, as pessoas vão falar assim, você treina corrida, 8 km de corrida, empurra carrinho, puxa carrinho, faz esqui, todos os dias. Não é isso. A prova, ela serve como base, como objetivo de treino, né? Então a gente treina o aluno para que ele consiga ter o melhor desempenho possível nessa aprovação, nessa competição, né? E mesmo assim, o objetivo central não é exatamente a competição, mas sim a melhora da capacidade funcional e principalmente cardiorrespiratória daquele aluno. E você tem toda a razão, a corrida de rua, a gente brinca que ela nunca deixou de ser da moda, né? O grande negócio é que ela cresceu muito e as pessoas gostam muito não só da modalidade em si, mas da formação da comunidade. E o Hyrox traz tudo isso junto, né? Então, além do treino, a gente tem a formação de uma comunidade ali dentro. É muito comum, e isso a gente relata em poucos meses assim de começar o treino, né? Do indivíduo já formar vínculo e amizade e aquilo extrapolar o momento do treino, até a própria utilização da academia muda, né? Então o grupinho do Hyrox vai fazer spinning hoje, aí eles sobem 10 pessoas para fazer spinning. O grupinho do Hyrox vai no grupo de corrida porque eles querem melhorar a corrida, e eles acabam também permeando outros grupos. Isso, primeiro, né, traz uma fidelidade grande, né? O aluno quer fazer mais, ele quer voltar para aquele grupo, porque não é só o treino, é as amizades, é o momento que ele está. E outra coisa é a questão de que, por ser um treino híbrido, um treino intenso, a gente nota muito resultado, né? Os resultados não costumam vir na velocidade que todo aluno espera, porque também não existem grandes atalhos, mas eles vêm com resultados reais, né? Não só estéticos, ele consegue ver o tempo melhorar, as cargas melhorarem, e isso daí traz para ele algo palpável. Então acho que o Hyrox ele está trazendo junto com a corrida essa questão da gente conseguir ter resultados palpáveis, né? E César, só para a gente ser ainda mais específico para a pessoa que não conhece, a prova de Hyrox, né? Especificamente, quais são os exercícios e as etapas da prova? Como que ela é composta? Ótimo. Olha, eu não lembro de cor a sequência, ordem, tá? Okay. Mas nós temos sempre corrida, né? 1 quilômetro de corrida, permeando os exercícios funcionais. Então, no total, são 8 exercícios funcionais, 8 estações funcionais com 1 quilômetro de corrida. Uma prova completa tem 8 quilômetros de corrida. Os exercícios funcionais se dividem entre o ski erg, que é o esqui simulado, o remo, né, também simulado indoor,
A gente tem os carrinhos, tanto, né, o sled para empurrar, como o sled para puxar. Olha lá, que legal. Nós temos o burpee broad jump, que é o burpee em deslocamento. Nós temos o farmer carry, que a gente brinca que é carregar a sacola de compras do final do mês, carregar a kettlebell. O sandbag lunges e o wall ball, né? E alguns exercícios, acho que a maioria do pessoal pode ver, eles são, sim, eles vêm do CrossFit, né? Eles vêm de uma modalidade anterior. E muitos desses exercícios vieram para o CrossFit também de outras modalidades, do treinamento funcional tradicional, né? Então, eu acho um pouco errado, apesar da gente saber que o Hyrox nasceu dentro do CrossFit, eu acho um pouco errado afirmar que tudo foi o CrossFit que trouxe. Calma, não é bem assim. O CrossFit também se apoiou em cima de outras modalidades e de outros métodos de treino. Já que você falou do CrossFit, e você também foi um praticante de CrossFit por um bom tempo, qual que é a principal diferença entre o CrossFit e o Hyrox? Essa pergunta, ela também permeia a questão do CrossFit como modalidade esportiva e o CrossFit como metodologia de treino. Como modalidade esportiva, o CrossFit ele tem sempre um foco num desempenho muito maior, né, num nível de carga, e ele foi evoluindo também muito mais para o levantamento de peso, pela capacidade de potência, do que ele era há 15 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo, a praticar. Eu gosto de pensar, inclusive, que quando eu comecei a praticar o CrossFit, 15 anos atrás, basicamente só existiam 3 boxes de CrossFit no Brasil, ele era muito parecido com o Hyrox. Ele era muito focado na capacidade cardiorrespiratória, os treinos eram longos, e o que a gente vê hoje migrando para potência, para o levantamento de peso, que querendo ou não, quando coloca na TV, isso ficava muito mais legal, era muito mais emocionante, né? E acredito até por uma questão comercial, ele evoluiu para essa vertente. O Hyrox, ele já vem com a vertente pensando, ok, a gente precisa padronizar uma prova, porque isso era um grande problema do CrossFit. Ok, estar preparado para tudo, mas quando se fala em competição, estar preparado para tudo é algo muito perigoso, né? Como que você garante a segurança do atleta? Como que você garante a segurança dos atletas amadores, principalmente, que é 90% dos praticantes? O Hyrox já nasceu com essa ideia, vamos padronizar, vamos colocar uma competição de algo que todo mundo sabe o que vai acontecer, por isso ele pode se tornar mais especialista, né, e buscar um desempenho melhor ainda nessa área. E a outra vertente importante, que é da metodologia, é que o Hyrox ele está completamente preocupado no desenvolvimento cardiorrespiratório. Claro, existem ali em alguns momentos, principalmente a parte de força, por exemplo, os sleds, que são feitos com cargas altas, ou mesmo o farmer carry, que é uma parte de resistência, mas o foco, 50% da prova, é correr, né? Então, obviamente, aqueles que têm capacidade cardiorrespiratória mais bem desenvolvida vão se destacar como atletas. E como praticante, nosso objetivo principal numa sala de aula é manter o aluno pelo menos metade do tempo da aula em movimento. Então, a brincadeira não é o quão intenso mas o quanto que você consegue se manter em movimento, né? Menos descanso, mais movimento. Acho que a principal diferença dele está nisso, na evolução do CrossFit e como o Hyrox nasceu e aonde ele se foca. A gente pode dizer também que no CrossFit você tem uma predominância talvez de levantamento de peso e barras, enquanto no Hyrox você vai ter outras tarefas que não envolvem tanta habilidade. Isso. No CrossFit é mais difícil, você tem que ter uma execução muito boa de determinados movimentos e até... Eu acredito que em função de muitas pessoas não dominarem tanto a técnica, talvez a modalidade tenha se tornado um pouco mais lesiva. E a gente vê que o Hyrox ele tem um grau de exigência, de habilidades motoras menor. Ou seja, os exercícios eles são bem intensos, sim, porém eles são mais fáceis de aprender e de realizar corretamente. É uma avaliação correta? Você sente isso também? Perfeito. Na verdade, eu acho que a simplicidade dos movimentos do Hyrox
é o que permite que ele mantenha mais intensidade e por um período maior. Movimentos de alta complexidade, como levantamento de peso olímpico, principalmente com cargas muito altas, não permitem que você se mantenha tanto tempo em movimento, tanto tempo em intensidade, né? Então, ele tem uma questão que, se você não sabe executar direito, ele vai se tornar cada vez mais lesivo, mais arriscado. E tem a questão do próprio domínio de força, né? Então, a gente tem um movimento de complexidade com carga alta. Eu hoje, depois de 15 anos trabalhando com CrossFit e hoje migrando para o Hyrox, né? O que eu vejo, para que você consiga formar um atleta amador com o mínimo de segurança para competir, ou mesmo que pelo menos consiga fazer o que a gente fala, né? Os treinos em RX, a gente está falando de 5 anos, né? É um período muito longo. Para um indivíduo conseguir dominar todo o levantamento de peso olímpico, toda a ginástica artística envolvida dentro do CrossFit. O Hyrox, em questão de 1 mês, o indivíduo já conhece todos os movimentos, já tem um bom domínio dele. 4 ou 5 sessões, ele já está desempenhando um papel muito melhor do que a primeira sessão. Isso muda completamente o jogo, né? A gente consegue manter o aluno por mais tempo em movimento, trabalhando cada vez com cargas maiores, com mais intensidade, além, né, do nível de segurança, que é o que importa, né? A modalidade, ela é pouco lesiva porque ela traz por si só movimentos muito simples. César, a gente já vai se encaminhando, né, para o final do nosso podcast, e tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os nossos convidados. A gente mora em um dos países mais sedentários do mundo, a gente tem cerca de metade, né, da população brasileira que não pratica atividade física, ou pelo menos não pratica atividade física suficiente. Apesar, né, da gente ver o crescimento das academias, ainda nós temos muita gente sentada lá no sofá e que não sai de jeito nenhum. Então, com essa tua experiência aí de 15 anos de formado e trabalhando em diversas modalidades, musculação, CrossFit, Hyrox, o que você teria a dizer para aquela pessoa que está lá em casa, no sofá, e que sabe que precisa fazer atividade física, porque afinal de contas a mídia fala disso o tempo todo dia, mas essa pessoa ainda não se decidiu, ela ainda está naquele estado pré-contemplativo, eu preciso, mas eu ainda não fui, enfim. O que você diria para essa pessoa que está lá no sofá em casa pensando em fazer atividade física e ainda não começou? A gente pode começar pelo óbvio, né? Levanta e vamos, mas a gente sabe que não é tão simples e tão fácil. Acho que o principal saiba que daqui 10 anos você vai olhar para trás e vai agradecer por você ter tomado essa iniciativa. E que a atividade física, apesar de às vezes parecer assustador e difícil começar, ela pode ser muito gostosa, muito prazerosa. Modalidades como o Hyrox permitem formação de vínculos, de amigos, você vai ter novas oportunidades, novas coisas para fazer, e não é só treinar, você não vai estar sozinho nisso, né? O professor obviamente vai estar com você, mas toda a comunidade, todo o grupo vai te apoiar. A gente gosta de falar que o mais aplaudido não é o primeiro lugar, né? É sempre o que vem por último, porque ele é o que realmente está dando o máximo esforço que ele pode, e isso é aplaudido, isso é reverenciado. O primeiro lugar, ele está cumprindo o papel dele, ele treinou para isso, é a obrigação dele ganhar. Agora, o último lugar, ele está lutando para aquilo, ele está lutando para terminar, ele está brigando. Então, lembre que um dia você pode se aplaudir e falar, poxa, eu estava num estado em que a evolução do sedentarismo, a gente sabe que ela não é boa, a gente sabe que ela é perigosa, e agora eu estou aqui treinando e estou vivendo, e eu tenho índices de saúde cada vez melhores. Então, pensa nisso, não é um investimento só de agora, é para o futuro. Você vai querer envelhecer bem, você vai querer envelhecer com saúde, com capacidades físicas para ser autônomo, né? Então, pense nisso como os coaches de investimento falam, né? Você não investe hoje para ficar rico amanhã, você investe hoje para ficar rico em 20 anos, em 10 anos, em 30 anos. Sai de casa, vem que a gente vai te ajudar. Muito bom, a gente vai ficando por aqui.
E na próxima semana teremos aí mais conteúdos na área médica, na área das nossas comunidades. César, muito obrigada por ter vindo. Nós estamos criando agora algumas comunidades na Companhia Atlética, onde você pode receber em primeira mão as informações sobre os eventos, as aulas, os lançamentos. Então, tem a comunidade da musculação, tem a comunidade do Hyrox, tem a comunidade do programa Kids, tem a comunidade da ginástica, da corrida, enfim. Então, se você tem interesse em receber em primeira mão todas essas notícias, essas novidades, é só clicar, na verdade, usar o seu QR Code que está aqui na tela e acessar as nossas comunidades. É muito fácil para você se inscrever. Então, ficamos por aqui e até a próxima semana.